Queridos irmãos e irmãs, estamos celebrando a liturgia do 16º domingo do tempo comum e hoje a igreja proclama para nós o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Mateus capítulo 13, versículos do 24 ao 30. Essa parábola que nós acabamos de ouvir, nós a conhecemos pelo título A Parábola do Trigo e do Joio. Eu gostaria, diante desta parábola, de comentar aqui 3 frases. A primeira frase é que diz que o semeador semeou o trigo e enquanto dormiam, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e foi embora. Essa é a primeira frase. Então o inimigo, quando as pessoas estavam dormindo, ele foi e semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Aqui nós temos que compreender que o tentador, o diabo, ele faz as coisas não na luz do dia, mas ele é aquele que trabalha nas trevas. Não é alguém que é transparente, mas é alguém que é manipulador. Não é alguém que quer o bem, mas é alguém que quer o mal. Por isso está dizendo aqui que enquanto todos estavam dormindo, o inimigo foi e semeou o joio no meio do trigo. Ou seja, foi no momento escondido. Foi no momento em que as pessoas não estavam acordadas e tendo consciência do que estava acontecendo. E ele foi e semeou o joio. Nós precisamos compreender que o tentador, o mal, ele faz isso quando ele nos tenta. Ele faz com que a gente também faça coisas não à luz do dia, para que todo mundo fique sabendo. Ninguém comete pecados e mostra para todo mundo o pecado que cometeu. Fazemos às escondidas, porque o tentador é assim. E quando nós caímos na sedução do tentador, nós também copiamos um pouco os seus atos, de fazer as coisas não na claridade da luz de Deus, mas nas escondidas. A segunda frase é: os empregados lhe perguntaram: queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: não. Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Bom, na igreja, para a gente compreender bem essa frase, precisamos compreender que na igreja nós sempre fazemos uma reflexão de atos que são bons e atos que são maus, de atos que podem nos prejudicar e de atos que nós podemos fazer para melhorar a nossa vida e melhorar a vida dos nossos irmãos. Mas na igreja nunca se fala de pessoas boas e pessoas ruins. Não existe isso. Dentro da igreja, quando uma pessoa está num processo para ser conhecido como santo ou como um beato, nós sempre rezamos por essas pessoas e ao final do processo, que é feito pelo Papa, ao final do processo, se a igreja vê que essa pessoa foi muito boa mesmo e teve muitas virtudes heróicas, e que nós podemos copiar os seus exemplos, a igreja declara: com certeza essa pessoa foi para o céu. Com certeza ela está no céu e ela está lá junto de Deus, gozando da eternidade. Mas não existe nenhuma pessoa que a igreja declarou que estava no inferno, porque a igreja reza até o último dia para que todos cheguem
ao conhecimento da verdade e cheguem à salvação eterna. Enquanto nós estamos aqui, neste mundo, nós devemos rezar para que todos cheguem ao conhecimento da verdade e à salvação eterna. Porque essa é a oração da igreja, para que todos se salvem. Então, quando se diz, vamos arrancar o joio, e aí então o semeador diz, não vamos arrancar não, porque pode ser que ao arrancar o joio nós arranquemos também o trigo. É porque muitas vezes a gente julga as pessoas como sendo joio. E não é isso que Deus nos ensina. Deus nos ensina que nós temos que rezar pela conversão das pessoas. Que todos nós devemos buscar a conversão das pessoas. A terceira frase é que diz assim: deixai crescer um e o outro até a colheita. O dono estava dizendo, deixa crescer o trigo e deixa crescer o joio até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo, arrancai primeiro o joio e amarrai o feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no seu celeiro. Deus espera a pessoa até o momento da colheita, até o momento final. Todos nós, eu tenho certeza que até o último instante da nossa vida, Deus está ali com os braços abertos para perguntar para nós: você quer ser salvo? Você quer ir para o céu? Até uma pessoa que se suicida, até uma pessoa que passou a vida inteira fazendo mal para as pessoas. Pensa aí num grande carrasco neste mundo, que passou a vida inteira. Até o último instante, Deus está ali, de coração aberto, perguntando para essa pessoa se ela quer receber a salvação eterna. Mas é lógico que existe também a nossa liberdade. Nós temos liberdade de querer ir para Deus ou não. E se a nossa liberdade diz, não, eu não quero ir para Deus, então vamos ser trigos lançados ao fogo, joio lançado ao fogo. Mas se nós queremos e lutamos para que um dia estejamos junto de Deus e rezamos para que todos escolham isso, então nós vamos ser trigos nas mãos de Deus e vamos para o celeiro dele, que é a vida eterna. Então nessa missa vamos rezar por todos, por nós, por todos os pecadores, por aqueles que mais precisam de oração, para que no final todos nós sejamos trigo bom no celeiro de Deus, que é a vida eterna. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo.